Não estou ouvindo o Ednilson. Alô? Alô? Professor Edmilson, nós não lhe ouvimos. Não ouvi também. Está fechado? Vai, vocês. Está mudo, está mudo. Ela disse também que não estão lhe ouvindo. Okay. Agora sim. Agora lhe ouvimos, Edmilson. Agora que tá. Tem um cunha, tem um plug aqui errado. Bom, quero saudar todos e todas. Sempre um prazer darmos continuidade à nosso Festival das Epistemes. Então, hoje nós teremos a apresentação da Débora. Então, nós seguiremos o mesmo protocolo. Na parte inicial, você faz a exposição, no tempo que você julgar necessário, faremos um intervalo e, em ato contínuo, nós de impressões. Tá ok, Débora? Obrigada, professor Edmilson. Eu vou compartilhar com vocês os slides da apresentação, só por gentileza confirmem se estarão visualizando a seguir, tá bem? Visualizam? Sim, sim, Débora. Ótimo. Então tá bem. Em primeiro lugar, mais uma vez agradecendo pela oportunidade de fazer essa breve apresentação, né, sobre, na verdade, um projeto de pós-doutorado que eu venho desenvolvendo junto à linha de epistemologia ambiental do programa de pós-graduação, né, em meio ambiente e desenvolvimento. E é interessante, na verdade, começar com algumas palavras, eu diria, antes mesmo de adentrar propriamente ao conteúdo, porque sei que alguns que me escutam, né, na verdade, acabaram de ingressar no mestrado ou no doutorado, e às vezes a gente imagina, né, iniciando as nossas carreiras acadêmicas, que depois de graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, a gente vai atingir uma espécie de ponto do nosso desenvolvimento intelectual
em que essa elaboração teórica, de certa maneira, se sedimenta, né, em uma perspectiva epistemológica que seria, de alguma maneira, capaz de mobilizar vários anseios explicativos, contribuindo também, de certa maneira, para diminuir as nossas ansiedades, medos e inseguranças. E assim, vou logo prepará-los, né, para a questão de que, por experiência, eu posso relatar que, aos poucos, na verdade, eu fui percebendo que esse ponto de segurança intelectual nunca é muito bem atingido, mas que a continuação da investigação, dessas conversações que nós temos, da caminhada, tornou aquele ponto de segurança intelectual, na verdade, uma busca, né, uma busca permanente, um movimento que a gente poderia descrever como um movimento de individuação intelectual. Além dessa breve percepção, né, outra que me parece igualmente interessante, né, que teorias e métodos de investigação funcionam como espécies de mapas, verdadeiros guias para exploração de terrenos epistêmicos. No entanto, as teorias e os métodos sozinhos, eles não se autoproduzem. Pessoas e grupos, sendo eles docentes, discentes, pesquisadores, cientistas, engenheiros, contribuem para a constituição desses mapas teóricos e metodológicos, a partir dos quais nós podemos pisar em terrenos, né, com uma certa tranquilidade, e que em cada descoberta teórica ou metodológica, não é que nós nos tornemos, na verdade, mais sábios ou mais seguros intelectualmente, mas nós nos consideramos aos poucos mais participantes da constituição de uma cultura num sentido mais amplo, e eu estou mencionando isso exatamente porque, ao longo da minha apresentação de conteúdo, eu vou chegar a esse ponto, né? Em certo sentido, então, é sobre isso que eu venho falar hoje, conversar, na verdade, né, sobre como, mesmo com os nossos passos individuais, às vezes mais lentos ou mais acelerados, nós passamos a participar de uma certa constituição da cultura, ainda mais especificamente de uma autocompreensão, por um lado, de nós mesmos e, por outro, da nossa relação com o mundo a partir de certos pressupostos da cultura acadêmica. Então, como nós nos compreendemos? Eu acho que essa é uma boa forma de iniciarmos a apresentação, porque aquilo que nós lemos e estudamos, né, parece-me, precisa auxiliar no estabelecimento de relações de sentido com a nossa experiência, não podendo ser reduzida a informações, transformando-se, portanto, em conhecimento. Dessa maneira, enquanto pesquisadores e pesquisadoras, né, nós retomamos, então, essas conexões com o mundo que nos cerca. Então, esse projeto de pós-doutorado que eu venho apresentar hoje é o resultado de diversas conversações com professores, né, e aí eu menciono o professor Dimas Floriani, professor José Edmilson, a professora Mayra Zutzpar, a professora Maria do Rosário, que gentilmente me recepcionaram nessa equipe da epistemologia ambiental, mesmo sendo uma outsider, né, uma graduanda em Direito e pós-graduada em Filosofia, proporcionando então a manutenção desse diálogo extremamente rico, também com outros pesquisadores, né, em nível de doutorado e também de pós-doutorado, que já apresentaram anteriormente alguns, né, passos da pesquisa também aqui nesse projeto das epistemes vivas. Então, a Giovana, o Diego, a Renata, o Roberto, a Denise, né? O que amplia ainda mais essa solidariedade acadêmica com esse projeto, justamente com essa apresentação. Então, muito obrigada a todos, realmente, por participarem dessa, né, releitura, reelaboração, dessa apresentação do desenvolvimento do meu projeto de pós-doutorado. Então, esse projeto, ele tinha inicialmente um título, né, que se chamava Corpo e Progresso na Modernidade, Investigações sobre a Diversidade do Fenômeno Vital. Só que, né, dada essa oportunidade que as epistemes vivas, né, esse projeto das epistemes vivas me deu para que eu pudesse, né, reapresentar o meu projeto, eu considerei interessante, né, revisitar o projeto que eu havia apresentado no semestre 2019.2, para que eu pudesse, então, redescobrir se eu ainda estava, né, seguindo a linha que havia sido predisposta, né, e pré-apresentada num projeto. E aí foi por isso, então, né, dada essa revisão do projeto, que eu sugeri esse novo título, que vai ser, de fato, o título da apresentação de hoje,
que vai se chamar, então, Corpo na Modernidade, Invisibilidade, Identidade e Fragmentação. Então, já iniciando, né, propriamente o conteúdo, visualizem, por gentileza, o que será o sumário da minha apresentação, em que, na verdade, eu quero perpassar 3 pontos para já, quando eu estiver falando no ponto 3, o ponto da fragmentação, eu fazer algumas considerações finais, que, na verdade, eu fiquei em dúvida se eu deveria chamar de considerações finais ou de considerações iniciais, e depois vocês vão talvez entender por que eu fiquei realmente com essa dúvida. Mas, de alguma maneira, eu quero tratar, de fato, do corpo, né, enquanto sujeito e objeto de observação, sujeito e objeto de teorias epistemológicas, e eu gostaria de observar, então, né, esse sujeito e objeto de investigação a partir de 3 elementos. Em primeiro lugar, o elemento, então, da sua invisibilidade, o que significaria isso? Em segundo lugar, um movimento que é um movimento de resistência, e em terceiro lugar, um movimento que é um movimento de fragmentação, sendo esses 3 movimentos, segundo a caracterização que eu pretendo fazer a seguir, movimentos próprios da modernidade. Então, com isso, eu gostaria de inserir a minha pesquisa dentro do rol, né, dentro desse amplo domínio que seriam dos estudos culturais, e mais especificamente, dentro dos estudos culturais, estudos sobre a condição humana. Então, vejam, eu gostaria de, na verdade, iniciar com um mote que é o seguinte, que o corpo, embora invisível, ele vai, então, persistir e resistir na modernidade. E aqui vocês têm uma espécie de mapa mental daquilo que será justamente a minha apresentação em relação, né, a essa releitura, digamos, do meu projeto de pós-doutorado. Então, se nós olharmos a primeira linha, né, que se forma logo no início da lâmina desse slide, né, então nós temos esse corpo que, embora invisível, embora invisibilizado, ele acaba persistindo e resistindo na modernidade. Só que nós temos também que começar a distinguir 2 formas de compreensão desse corpo. Existem várias outras dualidades que, na verdade, nós poderíamos trabalhar em prol dessa compreensão do significado do corpo. Mas eu gostaria, na apresentação de hoje, que nós nos concentrássemos principalmente em 2. Numa distinção, então, desse corpo compreendido materialmente e desse corpo compreendido simbolicamente. Porque será justamente a partir dessa ênfase de uma explicação do corpo enquanto cercado ou, né, de certa maneira, revestido de uma série de elementos simbólicos, eu vou poder, a partir disso, identificar qual é o objeto específico da minha investigação, que é justamente um mapeamento de abordagens que eu vou chamar a seguir de abordagens híbridas, né, abordagens híbridas sobre esse corpo na modernidade, e querendo fazer uma hibridização com uma abordagem em ciência, tecnologia e sociedade. Então, vamos ver se eu vou conseguir, de fato, ser bem-sucedida na apresentação, né, desse itinerário que, na verdade, está bastante resumido já nesse slide que eu agora os apresento. Mas agora vamos, de um modo menos sintético, né, de uma forma um tanto quanto mais analítica, tentar justamente identificar esses meus pontos de partida. Então, em relação à invisibilidade, o corpo ele será entendido, então, como, embora invisível, persistente, resistente. E notem, então, que os corpos humanos eles mantêm-se em integração tanto com a natureza quanto com a cultura. Então, embora essa questão ela tenha várias discussões relevantes em vários campos do conhecimento, antropologia, ciências cognitivas, filosofia, sociologia, me interessa especialmente mapear modos de compreensão do corpo a partir da interação de diferentes sistemas epistemológicos, denominados para os nossos propósitos, então, de sistemas híbridos. Mas de onde deriva mais especificamente essa compreensão
da invisibilidade do corpo na modernidade. Bem, David Le Breton, que é um antropólogo francês, ele tem um excelente livro, dentre outros, né? Mas tem um excelente livro chamado Antropologia do Corpo e Modernidade, em que ele pondera que a existência do homem é corporal. Diga-se de passagem, de homens, mulheres, animais, plantas, pedras do próprio planeta, né? A nossa existência no mundo, ela de fato se realiza materialmente, de certa maneira, encorpados, ou se quiserem, incorporados. E, no entanto, segundo David Le Breton, com o avanço da modernidade se provoca, por um lado, também o avanço do individualismo e, por outro lado, de uma estrutura social que passou a constituir um sistema epistemológico hegemônico, caracterizado como racional, e que opera, e aí já é algo que estou adicionando, né, com base em outros autores, em Francis Bacon, mas também em Hugh Lacey, né, que também opera, né, esse sistema hegemônico segundo um valor que é o valor do controle da natureza. Então, fazendo recuar para a borda do sistema hegemônico do conhecimento, justamente o conhecimento tradicional, entre eles os saberes sobre o corpo. Eu vou dar um exemplo muito rápido para poder já avançar para o próximo ponto da minha apresentação, mas um exemplo muito rápido, a gente poderia pensar, por exemplo, a maternidade, tal como ela é vivenciada pelas mulheres, através da experiência, essa experiência, por vezes compartilhadas em agrupamentos sociais ou familiares, em oposição ou, né, diferentemente compreendida da medicina que enfatiza outras formas de saber. Então, não cabe nesse momento justamente fazer uma crítica rigorosa, né, das condições sociais e culturais dadas a partir do discurso da ciência e da tecnologia, mas eu estou interessada em reconhecer que a história do Ocidente, desde a Revolução Científica, aí nós estamos pensando, na verdade, em um movimento que vem basicamente, talvez desde o século XVI em diante, e que inspirou uma imagem de corpo mecanizado. E a própria mecanização do trabalho humano, de certa maneira, é inspirado pela Revolução Industrial, lá entre os séculos também 18, 19. Então, notem que nós podemos estruturar, né, segundo essa versão do David Le Breton, mas também apoiado em outros autores, que nós poderíamos montar a história, né, essa história do Ocidente, a partir de uma ideia de esquecimento do corpo. E, no entanto, essa ideia, né, pode parecer inicialmente um tanto quanto absurda, já que nós vivenciamos essa materialidade. E segundo David Le Breton, por volta de 1960, então nós já estamos falando do século XX, há uma redescoberta do corpo, vinculando então o corpo à identidade, que é exemplificada por Le Breton, né, como busca de bem-estar, busca do bem-parecer, por vezes uma busca também do esforço físico ou do risco em relação a esse corpo. Então, notem que não há dúvida que o corpo considerado agora, né, com diversas camadas simbólicas que o incorporam ou que o encobrem, se ressente ainda mais daquele dualismo cartesiano que nós estamos conversando na disciplina de epistemologia ambiental nesse semestre, que metafisicamente de fato aparta, né, separa o corpo e a mente, separando também por vezes razão e emoção. Convém relembrar, no entanto, que enquanto corpos vivos, nós buscamos nos afastar do adoecimento, se possível do envelhecimento, e no limite buscar o prolongamento da vida. E quando, e especificamente, quero dizer, quanto a esses aspectos, na modernidade, nós somos absolutamente devedores da medicina e das pesquisas, e dos saberes científica e tecnologicamente orientados. Então, de certa maneira, por que esse corpo, né, apesar de óbvio, né, a sua presença, ele permaneceria invisibilizado? Então, resumidamente, dois saberes operam, né, simbolicamente nas nossas sociedades ocidentais. Por um lado, o saber biomédico, isso segundo a caracterização ainda do Le Breton, e por outro lado, a experiência individual do corpo como posse, o meu corpo. E aí o David Le Breton afirma o seguinte:
que essa estrutura individualista faz do corpo o recinto do sujeito, o lugar de seu limite e de sua liberdade, o objeto privilegiado de uma fabricação e de uma vontade de domínio. Então, notem justamente a questão de que o corpo, na modernidade, ele acaba sendo um resultado do recuo das tradições populares e do advento do individualismo ocidental, marcando, portanto, uma fronteira entre o indivíduo e o outro, e, em certo sentido, dado o individualismo, né, um encerramento desse sujeito em si mesmo. Desse modo, se por um lado, nas sociedades ocidentais, o corpo é compreendido como suporte do indivíduo, fronteira em relação ao mundo, e o que permite a interação com o mundo, por outro lado, epistemologicamente e por conta, em parte, da herança dualista cartesiana, o corpo é também dissociado, reconferindo, segundo Davi Le Breton, né, um privilégio, né, uma presença novamente desse corpo, uma visibilidade novamente desse corpo, por intermédio da máquina, com o privilégio da compreensão, portanto, dessa fusão, digamos, né, dessa hibridização corpo-máquina. Então, vamos falar agora um pouquinho de resistências, né? Então, esse corpo, ele vai, de fato, persistir na individualidade, na identidade, e é um pouco sobre isso que eu gostaria de falar a seguir. Stuart Hall, que é um sociólogo britânico-jamaicano, ele vai nos falar justamente, né, de que em uma das obras, né, existem outras obras que a gente poderia se referir, mas na obra Identidade Cultural na Pós-Modernidade, ele afirma que as teorias sociais discutem intensamente a questão da identidade, que poderia ser resumida no seguinte argumento: as velhas identidades que por tanto tempo enfatizaram o mundo social estão em declínio, fazendo surgir, na verdade, novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito unificado. Na modernidade tardia, assim, se conformaria enquanto crise de identidade. E, desse modo, segundo Hall, há um impacto do processo de globalização sobre a identidade cultural. Na medida em que as sociedades modernas são caracterizadas por suas mudanças constantes e velozes, contrapõe-se ao modo de ser das sociedades tradicionais ao afirmar a tradição como valorização, justamente por aqueles que enfatizam o recurso ao passado, a experiência, então, que é compartilhada por gerações. Assim, embora a modernidade tardia possa ser caracterizada pela diferença, isso ainda segundo a caracterização do Stuart Hall, a busca e as lutas por identidade permanecem. Então é por isso, né, que eu vou destacar aqui essa citação do Stuart Hall, que me parece extremamente interessante para os nossos propósitos. Segundo Hall, há um tipo diferente de mudança estrutural que está transformando as sociedades modernas no final do século XX. Isso está fragmentando as paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e racionalidade. Desculpem, e nacionalidade, que no passado tinham fornecido sólidas localizações como indivíduos sociais. Essas transformações estão também mudando nossas identidades pessoais, abalando a ideia que temos de nós próprios como sujeitos integrados. Há, portanto, me parece, um descentramento do indivíduo em relação ao mundo cultural. Então, notem, de onde vem, de certa maneira, então, essa resistência do corpo, né? Vejam parecendo óbvio, então, a partir daqui, a informação de que os seres humanos eles são corporais,
apresentam-se no mundo segundo uma materialidade, e a nossa materialidade, no caso, uma materialidade que é física, que é biológica, que precede a nossa capacidade de produzir simbolicamente sentidos a partir das buscas de identidade, dos caminhos social e culturalmente disponíveis para afirmar essa identidade do indivíduo consigo mesmo, a resistência mantém o seu parentesco com a experiência do fenômeno vital, e é um pouco sobre isso que eu vou falar agora. A obra recentemente publicada, chamada Clínica e Resistência, foi publicada em 2019 pela professora Adriana Moreira, que é uma professora vinculada ao Departamento de Terapia Ocupacional da Federal do Paraná. Ela defende a revitalização da clínica médica a partir da análise filosófica, histórica e epistemológica que evite práticas de normalização da saúde, ressituando a atuação clínica na história de vida, evidenciando as experiências de sofrimento, de doença, de envelhecimento e de morte, vivenciadas no e a partir do corpo. Então, nessa obra, né, se evidencia, por intermédio do vitalismo materialista antimecanicista do Georges Canguilhem, somando-se à concepção de biopoder de Michel Foucault, que no século XIX se testemunhou o estabelecimento da relação entre saber e poder. E esse saber e esse poder, de certa maneira, atravessam o corpo, tanto o corpo individual quanto o corpo social, distanciando-se, então, de uma concepção anticientífica ou antimedicina. O Canguilhem ele rejeitaria concepções opressivas do fenômeno vital. A vida é, então, caracterizada como espontânea e reativa, e resistente às ameaças do meio. E, ressalte-se, a vida ela não pode ser explicada exclusivamente a partir dos mecanismos físico-químicos, o que impacta no modo como separamos, no caso dessa leitura justamente de Canguilhem, o que seria o normal e o patológico. E no caso do objeto especificamente investigado, justamente que se gera a partir de Canguilhem, a possibilidade de uma nova clínica, nesse caso, descentrada das práticas advindas de uma tradição, no caso da medicina, né, de uma tradição higienista. E aí, fazendo apenas uma citação também da Adriana Moreira, nós temos então uma representação do que seria o vivente. O vivente, dessa maneira, ele se reproduz, se autorrepara, se autocria, se autorregula, sendo precisamente essa capacidade de reação e de resistência à morte inerente a tudo o que vive, a origem justamente da técnica médica. Isso, de fato, para quem tiver, né, um anseio de buscar mais detalhes sobre como é que a Adriana vai, de fato, elaborar, né, essa passagem, então, de uma nova forma epistemológica de se ver a atuação clínica para, né, uma compreensão, né, de novos modos e técnicas médicas, sintam-se convidados, então, a ler a obra dela como um todo. Mas, de qualquer maneira, retomando, então, a questão justamente da minha apresentação, né, e aqui, embora eu vou falar novamente né, do terceiro elemento, vou falar justamente da fragmentação, eu já estou me encaminhando para as minhas considerações finais a partir daqui, né? Então, a ideia é exatamente a seguinte, né? Nós temos, a partir do século XX, uma certa mudança estrutural, né? Então, nós temos novas paisagens culturais, né? E nós temos uma ideia de sujeito, né, que ainda está, de certa maneira, integrado, centrado, a sua autocompreensão enquanto corpo, mas ainda assim, essa autocompreensão ela se encontra fragmentada justamente porque você tem várias alternativas, você tem várias possibilidades de constituição desses indivíduos. E note-se, então, vamos acrescentar agora um elemento novo, né, novo na apresentação, que é justamente a questão da tecnociência que vai se conformar e vai se firmar. Nós poderíamos afirmar enquanto um sistema hegemônico, justamente
a partir do século XX e XXI, acompanhando essas mudanças estruturais, né, que estão modificando, de certa maneira, também as nossas paisagens culturais, né, de um modo mais amplo. Então, a tecnociência, né, de certa maneira, ela vai, então, justamente trazer a importância ou não, né, de fazer justamente essa elaboração do que seria a experiência de vida, considerada num sentido mais amplo, ela pode ou não impactar também, né, sobre como é que se compreende a interação com o meio, compreendendo essa interação, tanto uma interação com o meio natural, como uma interação também com o meio cultural, e além disso, né, nós estamos justamente num contexto em que há bastante reivindicação justamente da diferença, como diria o Stuart Hall, nós não podemos esquecer da diferença, também enquanto uma busca dessa identidade que se encontra em crise, mas, por outro lado, também, num sentido vital, nós precisamos cada vez mais, talvez, de teorias e de abordagens epistemológicas que consigam dar conta de uma complexidade, que consigam dar conta justamente de uma diversidade que é própria justamente da contemporaneidade. Então, nós temos essa, digamos, agente interveniente, que é a tecnociência, na conformação de um sentido cultural do significado justamente da nossa experiência vital e que, de certa maneira, vai precisar ser, segundo a análise que eu faço no meu projeto, analisada, né? Até que ponto essa tecnociência, na verdade, ela está contribuindo ou não para a formação de um certo sentido mais integrado justamente dessa experiência vital. Então, é exatamente por isso, né, que nós estamos pensando, de certa maneira, esses sistemas híbridos, né? Porque, notem, embora caracterizado como uma representação individual, centro a partir do qual o indivíduo constitui a sua autocompreensão na experiência da vida e na interação com o meio social ou cultural, o corpo, enquanto centro das experiências biológicas e psicológicas, é abordado no meu projeto, né, com abordagens que promovam potencialmente certas identidades simbólicas, sem descartar ou afastar a diferença, ou ainda a diversidade dos fenômenos vitais. Assim, o meu projeto, na verdade, ele não tem, né, um objetivo exatamente de uma novidade. O que ele pretende, na verdade, é um mapeamento de abordagens que promovam justamente relações epistemológicas que se desenvolvem em paralelo na modernidade, com ênfase em abordagens integradoras da experiência vital com a tecnociência. Então, dito isso, o trabalho investigativo para mapear esses conceitos advindos de diferentes abordagens, que pretende justamente retomar esses fios condutores que conectam e se intersectam para formar, vou chamar assim, de um manto provisório, de onde emanam justamente as diferentes texturas de identidade, demonstrando epistemológica e, portanto, simbolicamente, que há mesmo na modernidade tardia e fragmentária a possibilidade de reconstrução de solidariedades epistêmicas, nesse caso, com o potencial de reagregar, aí eu coloquei alguns elementos, né? A tecnociência e a experiência, evitando o estranhamento, por exemplo, que nós temos, por vezes, com certos objetos técnicos. Ponto número 2, visibilizando as relações entre a experiência vital e cognitiva. E em terceiro elemento, seria justamente a possibilidade de resultar em uma metáfora provisória e, no entanto, potencialmente agregadora de diversas identidades, para tecer fios de sentido entre tecnociência, sociedade e indivíduos, de modo que esses não se percebam necessariamente à deriva, estes quem? Os próprios indivíduos, relegados a um projeto de busca solitária de produção de si mesmos, enfatizando, então, essa autocompreensão de identidades como se fossem apenas relegado a uma autodescoberta.
Então, vejam só, já chegando, me encaminhando à parte final da apresentação, para os meus propósitos investigativos, a metodologia de análise é uma metodologia bibliográfica, é um estudo, de fato, de determinadas abordagens. Só que eu pretendo caracterizá-las segundo os 3 sistemas que foram abordados pelo relatório da oficina 4, da primeira fase, né, da construção das problemáticas de pesquisas da linha de epistemologia ambiental. Esse relatório ele foi publicado, né, publicizado em 2019.1, né, o momento em que eu ainda não pertencia justamente ao grupo, né, do MAD, mas que, quando eu cheguei ao grupo do MAD, né, que foi no segundo semestre de 2019, com a ideia de trabalhar um projeto de pós-doutorado voluntário, já havia, então, portanto, um marco teórico que está descrito justamente neste relatório, e apenas para nos lembrar, né, desse marco teórico, que diz o seguinte: a produção de desigualdades sociais e sujeitos plurais no contexto da modernidade periférica e de crise ambiental. Então, lá na apresentação geral do relatório, existe uma parte 2, né, que se chama Experiência Metodológica da Linha de Epistemologia Ambiental, em que se ressalta a importância da heurística, né, então, designar um método de pesquisa estabelecendo uma hipótese, direcionando a pesquisa, enfatizando o aprender fazendo, né, e aí eu talvez acrescentaria a aprender fazendo, inclusive, pesquisa coletivamente, que é algo que, de fato, eu estou aprendendo a fazer, né, enquanto estou produzindo o meu projeto de pós-doutorado e aprendendo a fazer justamente com a equipe da epistemologia ambiental. Enquanto método, o método, de fato, é um método pós-positivista, privilegiando a vivência dos investigadores, sem desvinculação do mundo das práticas. Então, vejam, considerando justamente essa proposta, que é extremamente aderente à investigação que eu faço, né, então, de um método pós-positivista, eu já realizei, né, uma primeira etapa de exposição, que é a apresentação do projeto de pós-doutorado que foi realizada em 2019.2, né, segundo semestre de 2019, e depois de ler e buscar justamente integrar-me a esse marco teórico desenvolvido pela linha de epistemologia ambiental, eu, de fato, né, no período seguinte, que seria justamente o período de reflexão e colheita, né, em 2020.1, veio justamente a situação da pandemia, que é um fato inescapável para todos nós, mas que, de fato, né, como a minha pesquisa ela é uma pesquisa fundamentalmente bibliográfica, ela não chegou a ser tão impactada, né. E aqui estou, então, fazendo uma nova exposição, justamente para conseguir, junto com vocês, rever, reavaliar, inclusive aquele projeto que inicialmente eu havia apresentado e essa nova elaboração que eu estou fazendo neste momento. Então, promovendo mais uma vez a possibilidade desse diálogo de saberes. Então, eu gostaria de destacar que, em relação, né, ao projeto, a aderência do meu projeto de pós-doutorado com o projeto da linha de epistemologia ambiental, nós temos então essa questão de contextualização de referenciais teóricos que façam emergir, de certa maneira, e isso é um acréscimo meu, certas resistências epistêmicas, ou, se quiserem, certas solidariedades epistêmicas. Então, reconsiderando, né, o meu projeto de pós-doutorado, né, eu consideraria, né, que o meu projeto ele tem basicamente a ideia, então, de resgatar essa ideia de sujeitos plurais, só que tentando contextualizar o referencial teórico a partir da consideração da tecnociência como parte dessa cultura também, sendo identificada, então, como um sistema hegemônico, promovendo, digamos assim, um certo saber hierárquico. Em segundo lugar, né, como sistema de borda, e aí nós podemos discutir a respeito se é um sistema de borda ou não, mas de qualquer maneira, caracterizando inicialmente como sistema de borda a produção de conhecimento a partir da teoria do ponto de vista situado, e aí eu posso mencionar algumas autoras, né, que promovem essa abordagem,
que Sandra Harding, por exemplo, no livro Objectivity and Diversity, né, mas nós temos outros autores também, como, por exemplo, a própria Donna Haraway. Mas aí, o interessante é que esse sistema, né, justamente, que parte da teoria do ponto de vista situado, ele vai talvez promover justamente esse saber, né, essa episteme, dentro de um elemento não hierárquico, né? E aí, como terceiro e último sistema, né, que na verdade é o sistema que eu realmente estou interessada, que é nessa identificação, nesse mapeamento desses sistemas híbridos, para essas identidades fragmentadas contemporâneas ou fragmentárias contemporâneas, eu estou avaliando, né, certas metáforas, certas alternativas, advindas justamente dos trabalhos de uma autora chamada Donna Haraway, que ela vai trabalhar em alguns manifestos, né? Ela tem um manifesto que se chama Manifesto Ciborgue, que foi publicado em 1985, e ela tem um outro manifesto, o Manifesto das Espécies Companheiras, que foi publicado em 2002, que de fato parecem mostrar, né, se mostrar como bastante interessantes, como um caminho, talvez, de identificação do que seria essa identidade, apesar da fragmentação desse sujeito contemporâneo, e nós teríamos justamente, né, uma tentativa de identificação no sistema promovido pela Donna Haraway, uma identificação de uma proposta de teoria já hibridizada, né? Bom, com isso, eu finalizo a minha apresentação só deixando aqui algumas referências que eu utilizei, não no projeto como todo, no projeto tem outras referências bibliográficas, mas referências que eu utilizei diretamente durante a apresentação de hoje. Agradeço imensamente pela paciência de todos, acho que né, esse tipo de apresentação feita justamente, né, por uma via digital nem sempre, né, ela acaba sendo tão interessante ou tão agregadora, mas eu espero que de alguma maneira, pelo menos o tema da minha pesquisa tenha ficado claro, e fico agora à disposição para caso queiram conversar, dialogar, construir mais uma vez esse projeto de conhecimento, que embora, né, seja, digamos, individual, ele tem bastante a dever, de fato, a essas conversações coletivas que nós estamos desenvolvendo na linha de epistemologia ambiental. Muito obrigada a todos e é isso, concluo a minha apresentação aqui. Ok, Débora, muito obrigado. Nós estamos extremamente gratos pela sua presteza e generosidade. Bom, gente, nós vamos fazer um intervalo. São 14 horas e 43. Então, eu estou imaginando que às 14h55 a gente retoma, por favor. Tá bom? Ok.
pasa la vida